da Luta contra a AIDS é celebrado, pelas Nações Unidas desde o dia 1º de dezembro de 1988. A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre uma das doenças, que mais matam no mundo, que é a AIDS. E para completar a nossa conversa de hoje, eu trouxe alguns dados referente a essa doença. Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, mais de 30 milhões de pessoas hoje vivem com a doença. No ano passado, mais de 1 milhão de novos casos foram registrados. Trazendo esta realidade aqui para Itabira, temos 366 pacientes registrados com AIDS. Deste número, 221 são homens e 145 são mulheres. Para trazer mais informação sobre este tema tão importante, a gente convidou a Aulísia e a Sandra do Laboratório Duarte para incrementar esse bate-papo. Boa tarde. Muito honrado pelo convite. Que legal que vocês vieram e para a gente conversar um pouquinho, até mesmo explicar às pessoas esses dados alarmantes, As Nações Unidas considerou até mesmo epidemia e as pessoas às vezes confundem o que é HIV, o que é AIDS. Vocês podem explicar para a gente? Sim, Carol, isso é muito importante. O HIV, ele é dito quando a pessoa ela se contamina com o vírus. Então, eu adquiri o vírus, eu sou uma pessoa HIV positiva. A AIDS é uma sigla, Síndrome da Imunodeficiência Humana. Então, quando o vírus ele está replicando no nosso organismo, qual célula que ele gosta de infectar e destruir? Ele gosta de infectar células do nosso sistema de defesa, Então, o que ele faz? Ele infecta essas células, ele destrói essas células e a nossa defesa faz o quê? Abaixa. Então, a gente fica vulnerável a várias doenças que normalmente uma pessoa normal com um sistema imunológico dentro do normal, ele não vai adquirir essa doença. Ou uma doença também, o que acontece com esses pacientes? Eles, às vezes, eles adquiriram uma doença há mais tempo. Então, quando o sistema imunológico estava ok, a doença estava ali paradinha. Quando o vírus foi introduzido no organismo daquela pessoa e ele destruiu o sistema imunológico, aquela doença que estava estagnada, ela recidiva. Então, mostra-se várias doenças, por isso que é chamada de síndrome da imunodeficiência humana. Então, quando você vê uma pessoa que tem o vírus, mas está normal, é chamada de HIV positivo. Quando você vê uma pessoa que já tem várias doenças, está comprometido fisicamente, chamada de aidético. E foi até bom você falar sobre isso, porque as pessoas têm curiosidade também de saber como é feito esse diagnóstico. Como que é esse exame, o que vem escrito, quais são os termos? O diagnóstico do HIV, ele vem como? O HIV a gente tem o teste de triagem. Hoje é usado o teste de 4ª geração. Na 4ª geração, a gente tem a detecção do anticorpo e a gente também tem a detecção de uma glicoproteína viral. Então, a gente faz uma combinação com duas coisas ali para a gente ter um diagnóstico o mais sensível possível, certo? Então, esse diagnóstico preliminar é chamado de triagem. Quando a pessoa faz esse diagnóstico e o resultado sai não reagente, ele vai ser entregue para essa pessoa como não reagente, ele está negativo, certo? Certo. Quando o resultado ele reagiu de alguma forma, como o teste de triagem ele é muito sensível, eu tenho que buscar um teste muito específico e confirmatório. Então eu faço um outro teste. Normalmente a gente tem o Western blot, o PCR, carga viral. E aí quando a gente faz esse teste e der reagente também, ela está com o diagnóstico reagente. Então, reagente na triagem, reagente confirmou, reagente. Negativo, não precisa do confirmatório, já é entregue ao paciente. Agora, a gente tem alguns casos, Sandra, onde que a gente tem um diagnóstico. A triagem deu reagente. Eu tenho que confirmar, concorda? Sim. Então, quando eu faço o teste confirmatório, ele der não reagente, em algumas bandas, eu vou ter um resultado indeterminado. Neste caso, a gente vai fazer outros testes, a gente pode fazer um PCR, o médico pode
pediram para que repita esse teste 15 dias ou 30 dias, e vai depender também da anamnese do médico em questão, do infectologista em questão, que é muito importante. Entendeu? Entendi. Isso aí que a gente realiza dentro do laboratório. Sim, a questão do exame, né, além das pessoas entenderem realmente o que vem descrito, né, a gente também lida com uma outra questão que é o preconceito, né, a gente estava conversando um pouquinho, ainda tem. Eu vou responder aquela primeira pergunta quanto à questão das Nações Unidas, de falar que é uma epidemia, né, que ficou no ar, a gente não respondeu. Claro. Sim, as Nações Unidas, a UNAIDS, que é um representante das Nações Unidas, é uma epidemia, sim, porque houve um crescimento de 21% nos últimos 8 anos de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Isso vai numa contramão. Por quê? Porque era se esperar que isso caísse e não aumentasse. E viu-se que é uma realidade, porque outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, gonorreia, hepatites virais e outros mais, elas estão também em alto crescimento. Então, isso, o que vem, que é um dado muito alarmante falando que o não uso de preservativo, ou seja, né, um sexo, né, sem a proteção adequada, fez que esse dado crescesse tanto assim. Então, é uma epidemia, né, isso é e mundialmente falando também uma endemia, né. Quanto ao preconceito, existe um preconceito um pouco menor do que existe, mas é um preconceito um pouco menor do que era mais no passado, alguns anos atrás. Por quê? Porque nós temos muitos programas de educação, de incentivo, de explicação para a população mesmo, e com o uso dos retrovirais, né, de medicamentos todos para poder combater a doença, as pessoas, elas fazem a vida sua normalmente por meio da sociedade, né? A AIDS hoje não mata, só se não fizer o uso, né, dos retrovirais. Então essas pessoas são inseridas na sociedade normalmente, têm sua vida normal, e tantos programas bacanas que existem por aí, incentivos e incentiva a prevenção, fazem com que as pessoas comecem a entender e ter menos preconceito. E nesse contexto, a gente consegue falar de grupos de risco? Grupos de risco hoje, a gente vai falar, faço parte de um grupo de risco, você faz parte, qualquer família de hoje faz parte do grupo de risco, os casados, né? Existe os que estão em prisões, é um grupo importante de risco, né? As pessoas que vivem a vida fazendo programas de sexo, são grupos de risco, mas nós não estamos imunes. Então, hoje em dia, todos nós fazemos parte desse programa. E, principalmente, um dado alarmante, a juventude, que está sendo um grupo de risco altíssimo. Por quê? A juventude, ela não compartilhou antigamente que eu falo assim, da década de 80, década de 90, com as pessoas que morriam por estar infectadas pelo HIV. Por quê? Não existiam esses coquetéis maravilhosos que foram descobertos para poder erradicar isso, né? Então elas não conviviam com essas pessoas doentes, então não ficavam impressionadas. Então teve uma época que usava muito preservativo. Hoje está todo mundo tranquilo, achando que não existe. Por quê? Não tem noção disso. Ou acha que ele mesmo nunca vai adquirir essa doença. Então, os jovens hoje têm um crescimento de 2010 para cá alarmante dentro da nossa juventude. Só complementando o que a Sandra falou, na década de 80, a pessoa que era infectada com o vírus HIV, ela já recebia uma sentença de morte, né? Então, com o início dos medicamentos, como ela relatou, você já não vê mais, a pessoa conquistou a dignidade perante a sociedade, certo? Depois disso, Carol, o que acontece? A gente vê entre a década de 80 e 90 uma diminuição dessas doenças sexualmente transmissíveis, porque todo mundo na época se preservava, usava agulhas descartáveis, seringas individuais descartáveis, né? Agora, igual ela falou, esses jovens de 2000 para cá, eles não conviveram, eles não viram, não é a realidade dessa juventude. Então, eu acho que isso daí, né, Sânia, que houve
está sendo essa emergência. O HIV, dentre outras doenças sexualmente transmissíveis, estão emergindo. Dentro até do nosso próprio laboratório, a gente observa o crescimento de outras doenças que vão junto com HIV positivo. Essas doenças que estavam praticamente no limiar mais, o patamar mais baixo, que hoje está sendo exacerbado. Sim, e no contexto laboratorial de vocês, assim, hoje as pessoas também se preocupam com a identificação do exame, né? Que pela questão do preconceito ainda existir, tem essa preocupação. Como que é isso? Dentro do laboratório? Se tem esse anonimato, como que é isso? Está muito tranquilo, né? O sigilo laboratorial, Carol, é muito tranquilo, igual a Sandra acabou de falar. Ele passa desde um exame de HIV até um exame parasitológico, uma glicose, uma urina, né? O sigilo é o mesmo. Exatamente. Agora, a gente tem, lá no laboratório, a gente tem uma estratificação, né, dentro do nosso sistema de informática, de permissão. Então, a gente tem uma cúpula onde esses exames reagentes, eles vão direto para, a gente chama, tem um nome dentro do nosso sistema. Então, ele vai direto para lá quando deu o reagente e aquilo ali, ele é analisado por essa cúpula onde a gente tem essa permissibilidade dentro do sistema de informática. Fica mais restrito ainda. Restrito. Mais restrito. E além disso, é importante falar, né, Sandra, que a gente usa o código de barra desde a década de 90. E isso deixa um anonimato para as pessoas. Então, a pessoa que o soro daquela pessoa não é Maria das Graças Soares, né? Porque você pode ter 10, 20, 30 Maria das Graças Soares. É um código de barras único e pessoal. E outra coisa também que é importante falar é a questão nessa... As pessoas hoje estão indo no laboratório fazer o exame, né? Pede um pedido médico e vão fazê-los. Como? Eu tive um sexo não seguro. É importante então fazer, já está tendo essa conscientização. Eu compartilhei uma seringa, uma agulha, né? Inclusive o pré-natal é obrigatório. Então aquele problema, aquela notificação de que vou fazer um exame de HIV, não, é rotina normal dentro do nosso laboratório, como qualquer outro exame, é rotina normal. É um hemograma, né? Como se estivesse fazendo um exame assim, vou fazer uma rotina assim, ele vai. Então está melhor, bem melhor. A gente vê isso aí acontecendo e que é ótimo. Sim, tendo acesso, né, à informação, acaba que as pessoas se conscientizam mais e buscam mais esse diagnóstico, ou até mesmo um cuidado, um tratamento. E assim, o que vocês deixariam, né, de uma mensagem, né, para conscientizar e falar um pouco sobre essa data tão importante? Eu coloco o seguinte: quando a gente vai aprender a dirigir, a gente tem uma aula teórica. O médico, ele fica na faculdade X anos, o farmacêutico, né? Todos os profissionais, você vai fazer uma troca de lâmpada, você tem uma parte teórica para você aprender como trocar. O que eu acho que precisa para essa juventude é a conscientização do seio familiar, de ter uma teoria de como vai ser, como que é o uso de camisinha, como você vai se postar na sua primeira relação sexual, e isso tem que ser junto com a escola. Ter preconceitos dentro de casa, com o próprio adolescente, isso nos revela é como se o pai, a mãe ou as pessoas que são responsáveis para que o adolescente fechasse tivesse uma venda. Porque a internet tem informação, outros lugares têm informação, e com tantas as informações, eles ainda, a faixa etária que mais cresce HIV positivo é a do jovem. O que está faltando? Está faltando eu acho que é a educação segura, que é a educação dentro de casa, educação escolar de uma forma bem precisa, pontual e integral. Não só educação em momentos de dezembro, carnaval e etc. Falamos tanto, né? Uso de preservativo, claro, é importante demais, a gente que isso vai diminuir mesmo, com certeza. Segundo, as pessoas que são infectadas pelo vírus HIV, que elas usem os medicamentos que estão ao alcance de todos, é gratuito. E isso vai acontecer o quê? O que eu desejo é que isso se torne, a viremia se torne baixa, quase zero.
Se as pessoas que são portadoras de HIV usarem direitinho os retrovirais, os medicamentos que estão ao alcance, o que acontece? Elas terão relação sexual, mas não passarão o vírus para outra pessoa. Isso é importante, né? E essa conscientização tem que ter, porque há dados na literatura que as pessoas, não vou tomar, primeiro vergonha, e segundo que também, passa muito mal. Isso tem que ser retirado, porque quando no início dos usos dos coquetéis, né, quando lançaram, sim, era uma quantidade de comprimidos, as pessoas ficavam muito debilitadas, passavam muito mal. Hoje não. Hoje os efeitos adversos são mais atenuados e poucos comprimidos em relação aos que tomavam no passado, e as pessoas convivem normalmente. Então isso vai fazer com que essa quantidade de viremia acaba se estancando com um número super baixo a quase zero. Isso vai ajudar muito. Então fica aqui esse apelo, né, para essas pessoas. E lembrar que o dia 1º, de dezembro, que é a conscientização mundial, né, no combate à AIDS, é muito importante também, porque não só o combater a AIDS, é para a gente repensar na nossa solidariedade, na amizade, na compaixão às pessoas que são portadoras desse vírus. E foi muito bacana, né? A representação é uma de cor vermelha, uma cinza de cor vermelha, né? Que foi criada até por uns grandes artistas de Nova York que perderam amigos no passado, na década de 80 e 90, morreram de AIDS, e eram pessoas maravilhosas, e que eles querem deixar esse sim para falar assim, vamos acabar com esse sofrimento. O vermelho é a ligação entre o sangue e a paixão. Excelente, muito obrigada por vocês terem participado desse bate-papo aqui na estreia do nosso estúdio, né? Acho que foi muito enriquecedor, e fique aí, né, com essas informações que a Aulísia e a Sandra trouxe aqui pra gente, e conversar mais sobre a AIDS, sobre HIV, dentro de casa, sim, na escola e sempre, né? E sempre. Muito obrigada. Obrigada.